Nos próximos minutos eu vou fazer você se questionar se o livre-arbítrio realmente existe, porque olha, esse mapa aqui, cara, depois que você vê esse vídeo aqui, é impossível você achar que não exista algo que pelo menos dê um direcionamento para nossa vida, que pelo menos defina algum caminho, porque é impressionante o quanto essas técnicas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são precisas de um modo assustador. Então se prepara que no vídeo de hoje a gente vai fritar neurônio assim, ó, forte, como astrologia tradicional, hardcore, pesadona. Então, se você quer ter acesso ao todo o material dessa aula, com passo a passo detalhado, explicadinho, mastigadinho, eu vou estar colocando lá na comunidade Aurora também um PDF, onde eu explico passo a passo das técnicas que eu utilizo aqui, para que você possa consultar depois, para que você possa estudar com calma depois esse vídeo de maneira bem detalhada, tá bom, gente? Então, quando a gente fala acerca dessas questões de carreira, das promessas que a gente tem no mapa, né, de qual que é o nosso destino, a gente precisa compreender primeiramente, dentro do nosso mapa natal, quais são as promessas que existem para essas temáticas. Porque não adianta você ter uma boa revolução solar, você ter bons aspectos de repente por trânsitos, ou por qualquer outra técnica, se no seu mapa natal, tal fato, né, tal acontecimento, ele não está prometido. Então, não adianta a gente olhar lá um trânsito, por exemplo, lá, sei lá, de Júpiter sobre Vênus natal, coisas assim, né, que são promessas boas, entre aspas, né, mas se no mapa natal o teu Júpiter, ele tá cadente, ele não tá digno, ou se tua Vênus também tá uma casa cadente, ela não forma aspecto com Lua, com ascendente, com nada, esse trânsito, ele não vai surtir nenhum efeito sobre você. Então, por isso mesmo que é sempre a partir do mapa natal que a gente analisa as promessas. Enfim, são hipóteses que a gente precisa ver de como que isso se manifesta no seu mapa natal. Então, não adianta você querer comparar as técnicas que eu vou usar aqui de acordo com o seu mapa, porque precisa compreender de fato como que isso se manifesta no seu destino. Espero que isso tenha ficado claro, tá? Para que você não se frustre tentando falar, mas quando eu tiver uma ativação do meu sol pela Ferdária, quer dizer que eu vou ficar famosa? Não, porque precisa ver se no seu mapa natal tem a promessa de fama. Se você não tiver isso, não adianta procurar, porque isso não vai acontecer. Entende? Mais ou menos essa questão que eu tô colocando aqui para que vocês não se frustrem depois procurando nos seus próprios mapas alguma promessa que não exista, tá bom, gente? Mas sempre lembrando que existem vários caminhos para que certas coisas corram no mapa. Às vezes pode ser através de uma ativação de Saturno, às vezes pode ser através de uma ativação de Lua. Então a gente precisa compreender todo o mapa para conseguir trazer de fato alguma promessa possível, entende? Então, o primeiro passo que a gente precisa compreender antes de qualquer coisa no mapa é compreender quais são as motivações primárias do nativo. E para isso, então, a gente observa no grau do ascendente, ou seja, qual é o signo que abre o seu mapa. Então, aqui no mapa da Fernanda Souza, que é a pessoa que a gente vai estar pegando aqui de cobaia para analisar o mapa. Então, como eu falei ali, antes de mais nada, a gente precisa analisar as motivações primárias do ascendente, que está aqui, esse grau aqui, né? Então, o ascendente aqui em Virgem. Então, o signo de Virgem, ele tem a qualidade mutável, né? Então, ou seja, ele é um signo dual, que representa, então, essa qualidade de horas ter uma ação bastante de iniciativa e horas de ter uma ação mais voltada à conservação, mais voltada a um processo mais fechado nesse sentido, né? Pelo próprio nome do signo mutável, né? Então, são essas pessoas que estão constantemente experimentando coisas novas, né? Ou querendo mudanças para sua vida, né? Sempre em busca de algo que traga algum tipo de variabilidade ao longo da vida, né? Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa com um signo fixo, né? Como, por exemplo, né? Como uma pessoa com ascendente em Leão, ou pessoa com ascendente em Aquário, que se fixa em uma temática ao longo da sua vida e busca, então, essa estabilidade, né? O signo mutável, ele vai passar por épocas em que ele vai buscar, sim, essa segurança material, mas, por outro lado, terá momentos na vida em que ele vai ter uma atitude mais cardinal, ou seja, que é de buscar então esses novos inícios, buscar essas novas mudanças, né, trazer coisas novas para o seu destino, né. Horas isso acontece, né, de um dia para o outro, horas isso acontece em períodos mais longos. Os signos mutáveis são signos mais complexos, digamos assim, tá. Isso por si só já coloca, né, que a nossa nativa, que é a Fernanda, ela tem essa necessidade de mudança. Então, coisas muito fixas, muito repetidas, né, não estão muito dentro desse campo de preferência da nativa. Então, com isso,
que a gente já pode pensar que uma carreira muito estável, uma carreira muito fixa, né, uma coisa que vai assim aos pouquinhos crescendo e tal, talvez não seja muito apegada do que ela desejaria para uma carreira, para um trabalho, né? Então isso é muito importante da gente perceber quando a gente vai fazer uma análise, né? Então, ok, sabendo disso, que a Fernanda então ela busca, né, esse modo então bastante metódico e bastante preciso para conseguir se fazer valer na sua vida, né? É como se fosse esses superpoderes que ela tem nesse sentido, né? Então, para isso a gente vai observar também em qual casa do mapa ela busca realizar então as suas motivações, né? Onde ela busca então operar desse modo. Então, para isso, a gente vai observar esse ponto aqui, que é o Mercúrio. Por que que é o Mercúrio? Porque o Mercúrio rege o signo de Virgem. Ele rege por domicílio, exaltação e também rege por termo. Então, ou seja, esse Mercúrio é 3 vezes a Fernanda no mapa. Então, sem dúvida, digamos assim, esse planeta que a representa aqui no mapa natal dela. E Mercúrio, por si só, ele já tem essa habilidade, digamos assim, né, com a comunicação, com a negociação, com a espontaneidade, com esse modo adaptativo. Mercúrio é o grande planeta que fala das transformações e das adaptações, né? E perceba também que Mercúrio está em seu próprio signo, que é Gêmeos. Então, ou seja, ele está forte, porque ele está em uma casa angular, ou seja, as casas angulares, que é aqui a casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10, que é aqui onde está Gêmeos, são as casas mais fortes do mapa. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico isso com mais profundidade, tá? Mas, enfim, a casa, ela vai dar pra gente, então, essa noção, né, do quão expressivo esse planeta pode ser, né? Então, como ele tá aqui na casa 10, que é uma casa angular, então ele é muito expressivo, ele tem bastante força para realizar as suas promessas. Mas, né, a gente precisa ver também quais são as ferramentas que esse planeta tem, se essas ferramentas elas são adequadas à natureza do planeta. Então, como a gente tem aqui um Mercúrio em casa 10, ou seja, forte e digno, né, também por estar em seu próprio signo, que é o signo de Gêmeos, então isso confere pra gente toda a qualidade, né, de uma grande força, de uma grande vitalidade, né, de uma grande potencialidade de realizar as suas motivações primárias. Como a gente está falando de um Mercúrio em Gêmeos, e o Mercúrio é muito rápido também, por sinal, se não me engano ele estava acho que a 2 graus por dia, então um Mercúrio bastante acima da sua velocidade média. Então isso, de algum modo, dá uma grande capacidade da Fernanda dela conseguir improvisar de um modo muito rápido, né, dela conseguir concatenar as ideias e os conceitos de um modo muito rápido, de um modo muito seguro também, né, porque, enfim, que o signo de Gêmeos aqui, ele preza também por essa liberdade de pensamento, por essa liberdade de conseguir fluir entre os vários aspectos, né? Porque, enfim, o signo de ar por si só, ele já vai ter esse grande ímpeto, né, da busca pela liberdade de pensamento. E aí, como a gente está falando aqui de um signo de Gêmeos, né, que é um signo dual do ar, então aqui realmente ele tem zero apego, né, então assim, ele não se fixa em lugar nenhum. Então, horas ele tá para lá, horas ele tá para cá, horas ele venta forte, horas ele venta fraco, então, por isso que o signo de Gêmeos, né, ele tem essa qualidade muito variável, né, porque é como se fosse de fato essa brisa, né, então tem essa qualidade muito forte de se adaptar por onde passa, né, de conseguir manejar vários aspectos de ordem mental, né, para que ela consiga, né, cumprir as suas promessas natais. Porém, por sua vez, Mercúrio é um astro neutro, ele não é nem maléfico e nem benéfico, então ele precisa que se observe quais planetas estão próximos dele e que concedem, digamos assim, o seu poder para Mercúrio também, né, porque Mercúrio ele funciona como essa cola nesse sentido, né. Então aqui a gente vê que próximo a esse Mercúrio, nós temos aqui o Sol, né, que está aqui bem pertinho, o que deixa esse Mercúrio combusto, né, na verdade, mas como o Mercúrio está no seu próprio signo, então essa combustão não chega a ser uma coisa tão complicada. Porém, a gente vê que também a gente tem essa Vênus aqui, né,
bem aqui coladinha com esse Sol, aí essa Vênus ela já sofre um pouquinho, né? Mas para efeitos mais didáticos desse mapa, a gente não vai entrar tão a fundo na simbologia dessa Vênus combusta aqui, tá? Então a gente vai focar mais acerca aqui das questões do Mercúrio, porque é o que a gente está se propondo a fazer aqui hoje, né? Então, como esse Mercúrio ele tem esse aspecto próximo ao Sol, então ele vai pegar um pouquinho dessas qualidades solares também para ele. E quando a gente fala de um Sol, a gente fala da postura de comando, a gente fala da postura de liderança também, sabe? E também a própria questão, né, do Sol ele ser um luminar, ou seja, ele dá a sua luz, né? Ele passa a sua luz, ele passa a sua essência. E aí que a gente vê a questão da grande espontaneidade da Fernanda, né? Porque ela tem esse caráter muito espontâneo, e a gente percebe que é da essência dela essa questão da espontaneidade, né, das brincadeiras, desse jeito meio criança, digamos assim, de ser, né, que o signo de Gêmeos, ele já dá pra gente essa qualidade muito infantil, digamos assim, né, diante do mundo, que o signo de Gêmeos, ele parte muito desse princípio, né, de que o mundo é um lugar a ser descoberto. Então, assim, tudo é muito interessante, né? É só você pensar como se fosse uma criança de 5, 6 anos, em que o mundo é um lugar a ser descoberto. Então você descobre as nuvens, você descobre a Terra, você descobre que existe, né, um certo mecanismo que opera por trás de todas as coisas, e você quer compreender isso, você quer descobrir como que isso funciona, né? Então por isso que o signo de Gêmeos é um signo muito curioso, que pergunta muito, que questiona muito, que tenta relacionar as coisas, né, para que então faça sentido na sua cabeça, né? Então, que eu gosto de pensar, né, a questão de um signo de Gêmeos, né, é como se fosse uma eterna criança, né, que sempre está disposta a descobrir o mundo, né? Então isso é bem legal também para ela. Então perceba que só por essa breve análise aqui das motivações primárias, a gente já tem bons indícios, né, de compreender como que essa nativa opera. Você percebe que a gente vai afunilando, digamos assim, então, as possibilidades do que entra nas questões de carreira para ela. Então, assim, você percebe que uma carreira muito estável, muito fixa, para ela não vai funcionar de jeito nenhum, né? Porque ela precisa sempre de ter essa descoberta, né? Sempre de ter esse lugar que gere esse interesse e essa curiosidade para ela. Então, um trabalho muito paradão, né? Uma coisa muito fixa, uma coisa muito estável, ela não vai se dar bem. Então, com isso, agora a gente precisa compreender quais são as habilidades que a nativa tem. Então, para isso, a gente observa quais são os planetas que têm mais dignidade no mapa, e também a gente vai avaliar entre Vênus, Marte e Mercúrio qual desses planetas ele está mais digno e ele forma aspecto com a Lua. Então isso é uma técnica, né, que a gente utiliza para compreender então qual tipo de habilidade natural que o nativo tem. No caso da Fernanda, né, de bate-pronto a gente já vê aqui que o Mercúrio é um grande planeta que vai representar também as suas habilidades, porque Mercúrio está bastante digno, está bastante rápido também no mapa, e está também na condição angular, né? Então isso aqui pra gente já demonstra, né, que ela tem essa grande capacidade, né, de articulação, de negociação, de fala, de expressão, a questão também da espontaneidade, né? Então, como a gente já viu ali também anteriormente, né, a questão da liderança, esse papel também de convencimento dos outros, né? Porque aqui, enfim, o Sol, ele fala sobre a questão do poder, né? Porém, a gente precisa ficar atento, porque a gente tem um outro planetinha aqui muito especial no mapa dela, que é o Marte. Se você olhar aqui, você não vai dar muita bola para esse Marte. Porém, tem alguns autores antigos que falam o seguinte, que se o planeta estiver na situação de retrogradação, mas ele voltar a seu movimento direto dentro de 7 dias do nascimento da pessoa, esse planeta ele ganha relevância no mapa. E então esse é o caso também da Fernanda, porque esse Mercúrio aqui, ele aparentemente está retrógrado. Porém, dentro de 2 dias depois que a Fernanda nasceu, esse Marte, ele volta a seu movimento direto. Então perceba que, segundo então esses autores antigos, esse planeta aqui então ele ganha uma relevância para o destino da Fernanda. A gente vê que Marte, ele tá muito bem colocado por ele estar no seu próprio signo também, que é o signo aqui de Escorpião. Então ele rege o signo de Escorpião dentro da astrologia tradicional. Então isso pra gente também coloca, né, que essa questão da engenhosidade, essa questão da estratégia, da paciência, de conseguir aguardar os seus planos darem certo, de conseguir arquitetar as coisas de um modo que a favoreçam, né, é uma grande habilidade que ela também tem. Percebe que esse Mercúrio também aqui é muito poderoso no mapa da Fernanda. Não parece, né, ele tá ali um pouquinho escondidinho, né,
mas esse Marte aqui é bem relevante para ela. É uma parada que é super complexa, que é super hardcore assim, mas se você tiver na comunidade Aurora, você vai aprender isso e muito mais. Então fica aí mais uma chamadinha aí para a comunidade para você ir lá aprender astrologia de verdade. Então, agora finalmente, quais são as promessas natais da profissão no mapa da Fernanda, né? Então, de modo apanhadão geral, como a gente pode traduzir tudo isso que a gente falou até agora, então, de um modo conciso, de um modo que a gente consiga explicar e delimitar em palavras isso que a gente trouxe até agora, né? Então, a gente vai observar, né, que a questão, né, da mutabilidade aqui, ou seja, dessa questão da variabilidade, é uma questão super importante para ela. Porém, isso sempre vem acompanhado, ou seja, de uma grande curiosidade, mas que também precisa ser expressa através do poder, através da liderança, através da espontaneidade, porque aqui está falando de um sol, né? E o sol ele vai dar, então, essas colorações também para essa expressão do Mercúrio, que é uma expressão da inteligência, essa expressão da adaptabilidade, né? De que, assim, a partir do momento em que as coisas vêm, eu preciso fazer com que elas se adaptem àquilo que eu tenho a oferecer. Então, tudo que o universo joga, digamos assim, né? Tudo que a fortuna joga para Fernanda, ela consegue aproveitar de um modo muito construtivo para ela. Que a gente percebe, né, que uma grande habilidade que a Fernanda tem também está aqui, descrita por esse Marte aqui, que é o planeta, então, que vai falar dessa capacidade da engenhosidade, ou seja, de conseguir articular seus interesses, de conseguir fazer com que as emoções das pessoas e delas próprias, né, arquitetar isso, né, de um modo que a favoreça. Que a gente percebe, né, essa questão também é muito voltada para a área da arte, né, como a gente vê aqui que tem essa presença também de Vênus aqui próxima do Sol, né? Isso, né, vai estar dentro também das questões da profissão dela, porque a gente tem também essa Vênus aqui de casa 10, né? Apesar de estar combusta pelo Sol, mas ainda é uma Vênus de casa 10, né? E outra coisa que é bem interessante, poucas pessoas dão a devida atenção para isso, é a questão do lote da fortuna. O lote da fortuna, ele vai falar da nossa condição material, ou seja, das coisas que nos são dadas pelo destino, ou seja, são coisas que a gente não pede, né, mas que chegam até nós. São as cartas que o destino te dá para você jogar, digamos assim, sabe? Então ele fala a mão que você sai, digamos assim, sabe? Então aqui a gente vê que a condição material da Fernanda é bastante estável, né, por estar aqui também em um signo fixo de terra, né, então, ou seja, já facilita também para as questões monetárias, né, ela não é extremamente próspera, assim, digamos assim, né, mas é uma condição material muito confortável, eu acho que dá pra gente traduzir por essa maneira, né, mas a gente vê que, né, que sofre essa oposição dos dois maléficos aqui, né, isso aqui é um pouco tenso, né, que vai representar, então, essa questão das perdas financeiras, das limitações acerca, né, de pequenas viagens também, a questão acerca do cotidiano também, isso aqui afeta, digamos assim, né, a condição material da nativa, tá? Eu imagino, tá? Eu não sei até que ponto isso pode ser verdade ou não, tá? Mas a casa 3, ela fala dos irmãos, então pode ter algo aí que represente, né, essa questão de irmãos, ou de primos, ou de parentes, né, que vão, de certa forma, trazer algum tipo de incômodo para essa questão material. E a própria casa 9 também, ela vai falar, então, de lugares de grandes estudos, de templos de adoração, de igrejas, de grandes religiões, né? Então, a gente percebe que ela se coloca também, né, nesse lugar da religiosidade e da espiritualidade também, né? Porque ali, de certa forma, é onde ela encontra esse conforto e essa estabilidade, digamos assim, né? Então, por isso que para ela também esses assuntos, né, de casa 9, tanto de astrologia, quanto dos oráculos, quanto da questão da espiritualidade também, é uma forma que ela encontra esse conforto também para ela, tá? Então, essas são as promessas natais que a gente tem acerca das questões de trabalho para Fernanda, tá? Então, aqui, né, como a gente viu, já tem as promessas de fama, pelo Mercúrio tá em uma casa angular, então isso já se mostra desde o começo da vida, tá? As casas angulares, elas têm esse poder de falar de coisas que se manifestam cedo na vida. A gente vê também o Sol também, né, que mostra essa questão da fama, do poder, da liderança, né, essa questão de estar, então,
nos holofotes, né? É uma questão também super importante. E a própria questão também aqui da Vênus, né? Que vai dar, então, essa coloração mais artística, digamos assim, para esses aspectos aqui de Sol e de Mercúrio, tá? A Vênus, ela vai ter uma participação um pouquinho menos relevante, porque, enfim, ela não está digna e ela também é oculta, né, pelos raios do Sol, então ela não consegue manifestar tão bem esse lado artístico, né, mas mostra a questão do carisma, mostra a questão, né, da verdade, da essência dela, né, então, por mais que essa Vênus ela não consiga aparecer de um modo tão contundente, né? Mas ela dá o apoio, né, para esse Sol e para esse Mercúrio. Então agora, como que a gente consegue compreender quando que esses assuntos vão se manifestar na vida do nativo, quando que essas promessas vão começar a valer, quando que a gente pode esperar mudanças, né? Agora começa a parte legal. E aí também a parte mais difícil, porque, enfim, às vezes não é uma coisa tão óbvia, é de modo geral, né, que a gente consegue compreender, né, que a partir de determinadas datas, tais acontecimentos eles estão mais favoráveis a se manifestar dentro do destino da pessoa. Então agora aqui, vocês vão perceber que a técnica aqui da direção primária do meio do céu é muito poderosa, é muito interessante, e vocês vão ver assim que, cara, às vezes o negócio é muito forte e é muito explícito, às vezes, assim, as questões que se colocam aqui, né? Então, assim, vejam que interessante. Alguns anos depois que ela nasceu, em 91, as direções chegam aqui aos termos de Marte, né? Que a gente viu ali que é um planeta bastante relevante para Fernanda. Então, quando chega aqui aos termos de Marte, vai ativar então essas promessas aqui do Marte aqui natal, que está na casa 3, que é a casa da comunicação, a casa da mídia. E aí, isso em 91. E logo depois, então, ela começa a sua carreira como representadora, né, lá do programa da TV Cultura. Então, né, jogando todas essas temáticas aqui de mídia, né, ativando todas essas questões aqui, né, de comunicação também, né, da fala, da expressão. Então, quando, né, as direções aqui do meio do céu chegaram, então aqui ativou essa promessa aqui do Marte natal. Aí, então, alguns anos depois, a gente percebe, né, que as direções vão caminhando e logo chegam aqui também ao grau 21, que é o grau onde está aqui o nosso amigo Mercúrio, que representa ela no mapa. O que, por sua vez, coincide com o quê? Com ela ganhando esse papel do protagonismo da Millie nas Chiquititas, ali em 97 e 98. Perceba que em 96, esse Mercúrio ele já fica ativo pela conjunção aqui do meio do céu. Então isso aqui, cara, é muito potente e é muito importante também quando a gente vê essas ativações aqui também, tá? E assim, sempre quando esse Mercúrio tá ativo, vai trazer algum protagonismo para ela, porque fala dela diretamente aqui no mapa, né? Ela é o Mercúrio aqui no mapa, né? Logo depois, né, alguns anos depois, então, as direções aqui caminham, então, também para os termos de Saturno. E aí, quando chega, então, nos termos de Saturno, ela começa a atuar nas novelas, então, ela começa a trabalhar na Malhação, então, ela vai para Globo. Então, perceba que Saturno ele vai falar das estruturas, ele vai falar de processos assim mais duros, mais rígidos, né, mais antigos também nesse sentido, né? E perceba que na verdade, né, quando a gente fala de novela, né, a gente fala de uma rotina muito puxada, muito pesada, né? Então aqui que a gente pode falar, né, que de fato foi um período mais pesadão, um período assim mais para rigorosidade de fato, né, para um peso maior, para um comprometimento maior também, né? Então isso trazendo também essas questões até mesmo, né, tipo, talvez até mesmo de doenças, né? Porque, enfim, Saturno também rege aqui a casa 6, né? Então, um período de muito trabalho, um período de muita dureza. Então, ok, mas as coisas mudam, as coisas andam, né? E então, a gente tem uma mudança. Então, logo aqui, essas direções saem aqui do signo de Gêmeos e então caminham aqui em direção ao signo de Câncer, né, que está já na casa 11, e dessa vez vai ser regido pela Lua. Porém, perceba que ainda é uma Lua sob os poderes de Saturno. Então, mesmo, né, que a gente tenha uma mudança aparente aqui no signo, né, mas ainda vai estar ainda sobre os poderes desse Saturno, que por sua vez também está sob os poderes desse Marte. De alguma maneira, essa questão da comunicação, da mídia, ainda vai estar aqui muito relevante. E a gente percebe que a partir, então, dessa data, quando as direções mudam então para o signo de Câncer, né, que é em 2005, né, ela começa a pegar
uns papéis mais diferentes nas novelas. Ela deixou de lado um pouquinho a questão da mocinha bonitinha e carismática, digamos assim, né, para entrar então em papéis um pouco mais densos, né, um pouco mais complexos também, né? Então perceba que aqui a gente já começa a ter uma densidade maior. E então, quando que isso de fato muda, né? Porque como que isso vai se aproximando do que a gente conhece hoje da Fernanda, que trabalha com esse rolê mais místico, com astrologia, né? Com essa questão um pouco mais humana, não tão voltada para a questão cênica, né? Mas voltada sim para essa perspectiva mais humana das questões. Quando sai aqui dos termos de Marte e começa a ser regido então por esse processo aqui de Vênus, então tá ativando aqui de novo, né, essa promessa aqui da projeção, da fama e da questão da influência também, né, porque o Sol é o grande doador da vida, então ele se mostra, ele doa a sua essência, ele doa o seu poder, ele doa a sua luz, né, para todo o sistema solar. E a Fernanda também tem essa questão da generosidade, né, que é de colocar a sua luz, que é de colocar a sua crença, né, seu modo de ver a vida, né, para as pessoas, né, é algo que é muito importante para ela. Ativa de novo aqui, né, quando ela tá aqui nos termos de Vênus aqui, né, ela começa a se aproximar mais do projeto de ser representadora de programas, né? Então ela começa a apresentar também a questão do The Voice, ela começa a buscar então ter o próprio programa, né? Criar também o seu canal no YouTube também, então tudo isso ocorre então dentro dos termos aqui, né, da Vênus. E aí, logo em 2019, quando as direções aqui saem dos termos de Vênus e entram aqui nos termos de Mercúrio, que é o regente do ascendente dela, ela decide tirar um período para ela, um período sabático. É um período em que ela se volta para si, um período em que ela se volta para dentro, né? Por quê? Porque tá falando dela mesma aqui. Então, agora ela tá voltando, né, a sua carreira para si mesma. Então, para ela construir a si mesma, para ela voltar a esses assuntos, né, para esse projeto aqui que é ela mesma no mapa. E sempre quando a gente tem essa ativação aqui do Mercúrio, tal qual a gente teve ali, né, anteriormente, né, traz muito esse protagonismo para ela, né? Então aqui mais uma vez ela voltando para si. Da mesma forma como quando ela tinha ali em 96, quando ela assumiu esse papel ali da Millie nas Chiquititas, né, que ela ganhou esse protagonismo. Então aqui, né, quando a gente tá passando de novo por esses termos aqui do regente do ascendente dela, né, que é o Mercúrio, ela se volta para si, ela se volta para sua imagem, ela se volta para sua essência. Então, logo depois, quando essa questão passar, que vai ser ele 2025, se eu não me engano, ela vai entrar aqui então em termos de Júpiter, né, que vai estar ativando aqui então essa questão da casa 5. Será que a gente pode esperar filhos? Não sei, podemos esperar. Eu acho que é uma possibilidade. E no geral é isso, tá, pessoal? Eu sei que é um vídeo um pouquinho mais longo, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? Se você quer que eu leia o seu mapa para conseguir descobrir, então, as promessas natais do seu mapa, me manda aqui uma mensagem, coloca aqui nos comentários embaixo, tá? Os dados para leitura estão aqui também na descrição aqui embaixo, tá? E eu fico à disposição para que vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui embaixo também nos comentários, que assim que possível eu te respondo, tá? E é isso, gente. Valeu, falou, até o próximo vídeo e até mais.